Vem. Sobe aqui, português. Sobe aqui. Sobe aqui. Eu quero dizer uma coisa. Eu me lembro dele chorando do teu lado, pedindo cura. Ele disse que ela está com mieloma. Ele me disse isso ali na frente. Isso. E o médico constrangido disse que hoje não tinha. Ele disse assim, doutor, fique tranquilo, nós somos. Na quinta-feira, lembra que eu pedi para orar por ela na quinta-feira? Eu vi. Esse é um amigo. Tu nasceu aonde? Portugal. Que cidade? Lá no Porto. Porto, lá em cima. Na Vila Real. Aconteceu uma coisa interessante. Ele veio aqui na frente e disse, chorando: eu creio que Jesus pode curar. Está feliz hoje? Quinta-feira, muito feliz. Estou amando, Jesus. Vou dar um forte aplauso, Senhor. Que legal, hein? Deus abençoe. Agora tu faz um bacalhau e me convida em casa. Querido ele, não, a história dele é muito bonita. Você veio com o Dilmar, né? É teu amigo, né, Dilmar? Isso, que joia. Como é seu nome? Edgar. O que é o Edgar? Eu tenho diabetes, né? Tive 15 dias hospitalizado, daí tive uma doença grave nos rins. Estava para fazer hemodiálise e o pessoal de um grupo de oração daqui da igreja orou e me livrou de cirurgia, de tudo. Graças a Deus não precisa fazer mais nada. Tu tinha que fazer hemodiálise aí? Fazer uma cirurgia? Fazer uma cirurgia para colocar uma fístula, cirurgia vascular, e é onde a minha glicemia e toda a parte dos rins estava bem comprometida, 15% só. E estava desacreditado já em questão do funcionamento. Tá bem hoje? Estou bem, graças a Deus. Vamos dar um forte aplauso. Valeu, Magrão, hein? Um grupo de oração, isso é importante, tá? Vem cá, meu irmão. Como é seu nome? É Ivo Martini. O que eu vi? No dia 5 do mês passado eu tive um infarto. Eu fui para o hospital, Mãe de Deus, com a graça. Mas a verdade é que não adianta só a medicina. Se a gente não tiver a bênção do homem lá em cima, é difícil voltar. Tá feliz que voltou? Esse é o meu bom Deus. Vamos dar um forte aplauso, aleluia. Esse. Vem o Lauro. Lauro, e coração também. Isso é uma fera. Tudo bom, Laurinho? Boa noite, pastor. Boa noite aos irmãos, às irmãs. Como eu fico satisfeito a possibilidade que o Senhor dá de externar o que Deus fez na minha vida. Claro que eu não tenho esse HD que o pastor tem, né? Mas nas minhas lembranças, pastor, estão desde quando eu nasci. Eu nasci com aquele parto, o parto sentado. Então foi uma luta para minha mãe, né? Minha mãe veio do interior, teve casa queimada, enfim, a minha família foi de muita luta, uma família muito pobre, muita luta. Depois eu fui um jovem, um adolescente, aqueles adolescentes cruéis, né? Eu cheguei a me acidentar com um automóvel, com 3 automóveis, os 3 carros deram em PT. PT, para quem não sabe, não é o partido político. Perda total. Total, né? Eu estou aqui. Aí depois do que ocorreu, ainda com meu filho. O meu filho foi um marco, né? Foi um divisor de águas, né? Porque eu estou notando aqui com os irmãos uma série de crianças. Eu sou apaixonado por criança. E meu filho, quando nasceu, a gente viu uma disformidade no crânio. E o médico chegou para nós e disse assim: olha, vocês vão ter que fazer uma cirurgia no crânio dele. É coisa simples. Você tem que cortar de orelha a orelha, tira um pedaço do crânio e coloca. Para quem não sabe, é crâniosinostose ou craniostenose. Então foi naquele momento que eu e minha esposa, Ana Nelly, entregamos o nosso filho na mão de Deus. E ele hoje é um menino extraordinário, está na universidade. É um menino assim, ó, que, obviamente com os problemas, né, da juventude, mas Deus salvou a vida dele. E para quem tem filho sabe que muitas vezes que aconteça contigo do que com o filho. E Deus nos proporcionou isso. Ainda minha esposa, que teve um problema de saúde seríssimo, a doutora Ana Nelly, psicóloga Ana Nelly. Tá lá no fundo. Ele é apaixonado por ti, tu sentiu, né? Esse coração bate muito por ela. E o médico disse de repente: Lauro, a tua esposa teve um problema, né? Foi apêndice, estourou o apêndice, e simplesmente a gente foi buscar ela.
quando ele falou essa frase, novamente eu disse: Deus, obrigado, né? Porque toda vez que Deus age conosco e na nossa família é uma coisa extraordinária e mais atual, né? É um dos motivos de eu estar aqui falando isso para os senhores, para os irmãos. Não tenho dúvida. Eu há menos de 60 dias infartei. Eu tive um infarto do miocárdio, coloquei 2 stents no coração. Eu, chegando de um pós-graduação, me senti mal. Eu sou de Cruz Alta, né? Lá a gente come abelha em vez de mel. Eu digo: não, isso é um probleminha, vai passar. E eu acordei de noite com uma indisposição, e pedi para o meu filho: filho, ora pelo pai, o pai não está bem. E eu vou dormir que eu vou tomar um chazinho, né? E naquele momento, eu disse para minha esposa, ela estava dormindo, cutuquei: Dona Nery, estou me sentindo mal, uma dor no estômago e no coração. E realmente eu ia dormir, eu ia tomar o chazinho e ia dormir. Deus não permitiu que eu fizesse isso. Quando eu falei isso para a Ana, ela imediatamente, como ela trabalha na área médica, ela já me deu um AS, foi o que salvou a minha vida, os primeiros atendimentos. Quando eu cheguei lá, fui considerado assim como caso prioritário, né? E no primeiro dia de UTI, eu vi tanta coisa, gente, nossa, né? Pessoas assim, porque todo mundo, sequelas, não falando, né? E a primeira noite foi interessante, do silêncio de uma UTI, que eu olhei as minhas mãos inchando, né? Roxa, e os pés roxos. O que eu fiz? Entrego, Deus, a minha vida para Ti. Eu vou dormir. E no outro dia, acordei muito bem. Eu fui o primeiro a sair caminhando daquela UTI. As pessoas preocupadas comigo: não deixa ele caminhar. Deixa eu caminhar, estou indo, tomando banho. E mais, pessoal, é importante eu externar para vocês, porque nós estamos aqui, e eu sou uma pessoa que estou aqui com muito prazer, muito orgulho, com muito amor, nas terças-feiras. E as terças-feiras têm se tornado para nós pela manhã, pelo menos para mim particularmente, e eu falei isso para o pastor Joel. Deixa eu contar uma coisa, só um pouquinho. Deixa eu contar uma coisa que vocês não sabem. Ele não falta a nossa oração de terça de manhã aqui. Tá certo, os que vêm? E ele sempre orou na oração pelos que estão nos hospitais, sempre orou. E eu creio assim, esse foi um dos motivos que tu saiu da morte. Tu sempre intercedeu aqui. Eu tinha certeza, naquele momento, e o dia, qual dia que foi isso? O dia que o Internacional perdeu para o Novo Hamburgo? Não lembra isso, tio? Vamos dar um forte aplauso a Cristo, aleluia, não faz isso com a gente. Eu disse para todo mundo: fique tranquilo, os irmãos estão orando por mim. A terça é muito abençoada. Se me permite, venha orar conosco. A gente ora aqui pelas caixinhas e porque vocês pedem. E podem ter certeza, acontece. A oração é muito forte. Legal, Lauro. Sabe o que é emocionante para a gente como pastor? É acompanhar a evolução, viu, Lauro? O crescimento de vocês, como tu chegou e como tu está hoje. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. E ele é um incentivo mesmo. Ele vem todas as terças orar. Desde na época que tinha café, né? Tiramos o café, alguns não vieram mais, e tu continuou vindo sem café. Vem cá de volta. Como é seu nome? Nara. Vem cá, Nara. O que houve contigo? Eu estou dando esse testemunho porque eu quero que os irmãos creiam que Deus nos socorre em todas as nossas necessidades. Meu problema não é de saúde, eu tenho uma saúde ótima, graças a Deus, mas eu tive um problema familiar, que a minha família toda foi morar fora do Brasil, todos preparados, uns para estudar, para trabalhar, filhos, marido, e eu não pude ir, porque o meu visto foi negado. Então, faz 2 anos que eu venho, eu choro, e eu peço aqui, e nas minhas madrugadas em casa, para que Deus reunifique a minha família, porque nós somos uma família. E finalmente Deus me atendeu. O meu visto chegou nesse mês e eu já estou com a minha passagem comprada para 2 de novembro. E eu vou reencontrar a minha família e nós, esse Natal, nós vamos passar juntos. Ah, que legal, Deus abençoe. Deus é fiel. Bom, você tem que crer, ela disse, Deus é fiel em todas as áreas.
Vem cá. Como é seu nome? É Gleci, meu nome. O que houve, Gleci? Pastor, na verdade, eu tenho vários testemunhos, mas eu vou dar 2 que são bem importantes para mim e que marcaram a minha vida. Uma foi, como o senhor sabe, né? Hoje eu sou abençoada financeiramente, tenho o meu transporte escolar que adquiri, estou pagando dia 20 a última prestação, 60 prestação de 2.600. E a minha finança para os tios escolar é complicado janeiro e fevereiro. E eu iniciei o ano, eu e meu esposo, devendo tudo e mais um pouco. Vocês também? Sim, os 2 são os transportadores escolares. E hoje eu tenho todas as contas pagas e um bom dinheiro guardado, porque eu venho sempre buscando, venho quarta-feira, quinta-feira eu venho, como hoje nós estamos de férias, está eu e meu esposo. E o outro testemunho foi quando o meu esposo teve uma AVC dirigindo, e eu cheguei ao hospital e o doutor chamou os familiares. E eu cheguei lá e ele disse: eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. Teu marido está cego, ele teve uma AVC. E eu disse para ele: o senhor me dá licença um momento? E eu saí lá na rua, ajoelhei os meus joelhos e disse: Deus, eu sirvo a um Deus vivo e não um Deus de barro. Hoje meu esposo está ali, enxerga. Fica de pé, meu amor. Amém. Obrigada. Tá feliz? Muito feliz, meu casamento é abençoado. Tenho a minha mãe também que fez o... Bom, tu vai pregar na próxima quinta, tá bom? Vamos dar um forte aplauso, Deus abençoe. Legal, hein? Vem cá. Como é seu nome? Luciana. O que houve contigo? Eu tenho um testemunho para dar, irmãos, de cura e de milagre na minha vida. Há um tempo atrás, né, eu fui consultar, fazer exame ginecológico, né, todo o ano, como a gente tem sempre que fazer, a mulher. E a minha ginecologista disse que eu tinha endometriose e miomas no útero. E, na época, ela disse que se eu não engravidasse em um ano, eu não poderia ter filhos. E eu fiquei desesperada, né? E imagina, toda mulher, quando casa, deseja ser mãe. E ela me disse isso. E passou esse ano e eu não consegui engravidar. Porque ela disse que eu provavelmente teria que tirar o útero. E foi que aí eu comecei, eu não conhecia Jesus até então, no entanto, né? E eu comecei a vir na igreja. Comecei em 90. E eu me lembro que foi no final de 98 isso. E em 99 teve uma campanha. Os exames que eu fiz isso foi em 97. Quando eu comecei no teatro, já tinha passado um ano nos exames. Então eu tinha que fazer os exames de 6 em 6 meses, nem era um ano mais. Teria que ser de 6 em 6 meses. Quando eu voltei de novo esses 6 meses, os miomas tinham aumentado, né? Então por isso que ela me colocou que provavelmente não conseguiria ter filhos. E aí eu comecei no teatro no final de 98. Em 99 teve uma campanha no teatro que eu participei em novembro de 99. E aí Deus fez um milagre, né? Que eu fui fazer um exame e descobri que além das endometrioses e miomas que eu tinha no útero, eu tinha o útero invertido, que era mais uma dificuldade para eu engravidar. E quando eu participei dessa campanha que teve no teatro, eu me lembro que o senhor orou por todo mundo, né? E eu senti um calor na minha barriga, assim, um fogo me queimando por dentro, assim. E o senhor perguntou, né? Alguém tem um testemunho para dar? E na mesma hora eu dei o testemunho porque eu senti que eu tinha sido curada. Deu testemunho naquela vez? Dei. Deve estar gravado. Vamos atrás dessa fita, tá? Novembro de 99, anota aí, Josias. Nós vamos te achar contando testemunho. Deve estar igual, hein? Não sei. E aí eu me lembro. Aí eu fui fazer o exame, né? E isso foi no final do mês de novembro. E aí eu dei esse testemunho. Aí em dezembro, né? Eu fiquei sabendo que eu estava grávida, lá pelo dia 10, 15 de dezembro. E a campanha, se eu não me engano, ela acabou lá pelo dia 10, eu acho. E a médica disse que eu tinha engravidado lá pelo dia 16 ou 17 de novembro. Então, hoje, eu tenho 4 meninos. Estão aí?
Vem. Deixa eu ver, cadê os filhos? Estão na escolinha? Bom, só os filhos dela já enchem uma sala. Quantos filhos tem? 4 meninos. Tem um com 16, um com 11, um com 9, um com 10, aliás. Falou de 16, ó. 16 toca nos adolescentes. Ali está o pai, mais baixo que o filho, né? E os outros 3 estão na aulinha. Estão na escolinha. Que alegria, vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, querida. Aleluia. Vamos fazer uma coisa, nós vamos achar essa imagem dela. Esse dia nós achamos uma imagem de uma pessoa que pediu para nós achar. Nós achamos uma. Como eu disse, para nós pastores é importante também vermos a evolução das pessoas. Eu vi o Marcelo, cada filho, né? Ter 4 filhos hoje não é muito fácil. Eles passaram por um desafio interessante. Há um tempo atrás, de serviço, de emprego. Mas Deus o socorreu e ele está trabalhando hoje com a sua vida organizada. Então, eu queria também aplaudir a Cristo, porque Deus salvou eles nesses dias e ajudou nessa área. Marcelo, na cidade de Guaíba, abra comigo a tua Bíblia, em Atos capítulo 3. Atos 3, versículo 1. Diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nós temos aqui um testemunho que ele é muito importante para nós, como os que foram dados hoje. Porque a gente ouvindo testemunhos, a gente vai vendo cada vez mais a atuação de Deus. E você vai ver, como disse uma irmã, Deus atua em todas as áreas. E esse testemunho, ele é importante porque ele é algo que aconteceu através da igreja. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você lê ali o ministério de Jesus quando ele esteve na terra. Ele esteve como homem na terra. Mas quando você lê o livro de Atos e vê os milagres de Atos, porque eu vou ministrar esse mês todo sobre Atos, você vê os milagres que Deus realizou através da igreja. Jesus disse que quando nós nos reunimos no nome dEle, Ele está presente. Então, Ele está aqui esta noite para fazer milagres. Então, como é importante que você veja aqui um milagre que acontece com um homem, um ser humano como nós, mas também acontece através de pessoas comuns. 2 apóstolos, um deles era pescador, e o Senhor Jesus o chamou e o capacitou para falar dele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Então, Deus usa a igreja. Deus faz milagres. Se vocês perceberem, nós ouvimos testemunhos aqui recentes, e ouvimos um testemunho de 98, de 99. Na minha vida ministerial, eu já voltei para casa de boca aberta pelo que eu vi Deus fazer. Edivaldo está mais tempo nas cruzadas comigo. Nós já vimos tantas coisas acontecer. Nós já tiramos pessoas, né, Edivaldo, de um AVC, tendo vômitos, contorcido, numa fase já final, em Pelotas, o homem saiu pulando e foi curado na hora da oração. Então, para Deus nada é impossível.
Mas nós temos aqui alguns pontos interessantes, e eu quero falar especificamente nesse texto sobre o que Deus pode fazer na tua vida. Nós temos um homem que ele era um coxo, tinha uma paralisia, tinha um problema de saúde, que lhe dava uma limitação. Este homem não podia trabalhar. Ele era colocado diariamente na porta do templo para receber ajudas. Uma das coisas que o povo judeu tinha na época era ser justo, ter uma justiça própria. Então eles achavam justo também colocar alguém na porta do templo. Então quem passava se sentia também honrado em poder ajudar antes de orar. Fazia uma boa obra também antes de orar. E esse homem, ele dependia das esmolas, dependia da ajuda. E diz que ele era levado diariamente, quer dizer, todos os dias, possivelmente durante uma semana toda ele era colocado ali. E o seu problema era desde o seu nascimento. E um dia entrava ali João e Pedro, e ele fez como ele fazia de costume, gritou para todos, e gritou vendo eles inclusive pedindo uma ajuda, e eles ouviram ele. Só que além de se aproximarem, porque tinham escutado ele, também ofereceram outra coisa. Disseram: nós não temos hoje nem ouro e nem prata para te dar, mas o que nós temos é o seguinte: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eles trouxeram não somente um amenizar do sofrimento, da dor, não somente uma anestesia na situação, como trouxeram uma solução. E este é o desejo de Deus na tua vida hoje: te dar solução naquilo que tu precisa. Talvez você que está aqui não tenha uma paralisia física, mas quem sabe você tenha um problema na sua vida, você tenha uma amarra, uma situação, pode ser até desde o seu nascimento, ou algo na caminhada da vida que te apanhou. Você pode ter algo que está te limitando e te impedindo de ter uma vida plena. Este homem tinha algo visível, o problema dele era visível. Algumas pessoas também têm um problema, às vezes, que é visível, que lhes impede de serem felizes, de fazerem o que gostariam de fazer. E outras pessoas não têm algo visível, mas têm algo invisível. Algumas pessoas sofrem de problemas de traumas. Alguns sofrem de problemas como um sentimento de inferioridade, um sentimento de rejeição. Algumas pessoas podem ter uma amargura, podem ter um ressentimento, decepção. Você passa na vida. O que você não pode deixar é a decepção gerar na sua vida uma derrota. Então, o que Deus quer fazer nesta noite também é falar contigo, que está nesse lugar, que tem um desafio, que tem algo que você convive, você sabe, isso lhe impede, você não consegue viver uma vida plena. Pode ser na área emocional, como eu falei, pode ser uma questão familiar, pode ser também numa questão financeira. Deus quer te abençoar nesta noite, eu profetizo em nome de Jesus. Mas tem uma outra coisa interessante, porque aqui diz que este homem, ele era levado e colocado diariamente na porta do templo. Ninguém sofre sozinho. De acordo com o problema, outras pessoas são envolvidas. Aqui, parentes ou amigos ou vizinhos lhe ajudavam todos os dias e lhe colocavam na porta. Então não somente ele era dependente dos outros, como outros precisavam ter uma atuação, precisavam ajudá-lo e socorrê-lo. Eu quero dizer uma coisa: Deus nesta noite me manda falar para você que está aqui, que tem alguma limitação, ou você que está aqui, pai, mãe, irmão,
avô, avó, esposo, esposo, você que tem diariamente uma necessidade de ajudar alguém que tem uma limitação. Se você tem um filho drogado, se você tem um filho na prostituição, se você tem um esposo adulto ou uma mulher adúltera, você nesta noite pode ser abençoado. Coloque o nome dele diante de Deus e creia que para Deus nada é impossível. Porque não só o homem foi abençoado, mas os que levavam ele também. Eu fui doente quando criança. Eu sei que meu pai e minha mãe sofreram comigo. Ontem nós tivemos aqui um garotinho com 11 anos, Maida. 8. Ele fez um transplante, né? De medula. Alguma coisa. Ele estava com a máscara ali atrás. E a mãe do lado. Estas coisas te põem na parede. Por isso que às vezes a gente tem que entender que se você ficar murmurando, questionando, você não soma para uma criança dessa ser curada. Olha só o que aconteceu. Quando o irmão, foi o Jorginho, deu o aviso do almoço das famílias, ele pediu para falar com a Magda, né, Magda? Ele pediu para falar comigo. Sabe o que ele disse? Eles estão numa casa hospedada aqui de passagem. Ele disse: eu quero ir nesse almoço para comer uma comida diferente. Eu sou pai, então vou. Então, tinha que ver os olhos daquela mãe. Deus vai te socorrer essa noite, mãe. Deus quer te abençoar, pai. Deus quer te abençoar, esposo, esposa, avô, avó. Deus quer abençoar aquele que tem uma limitação, mas Deus também quer abençoar aquele que está sendo, né, consumido por uma situação. Agora é interessante também que este homem, ele quando viu Pedro e João, ele não viu a cura e tampouco pediu a cura. Embora ele estivesse na porta do templo, onde era um lugar que se adorava a Deus, ele não viu a cura. Ele pensou em mais uma esmola. Às vezes tem maneiras naturais que você ameniza o sofrimento. A esmola ajuda, a contribuição aqui amenizava o seu sofrimento. Também nós podemos hoje ter certos tratamentos, certos remédios, certos momentos, certos finais de semana para diminuir a nossa dor, o nosso conflito. Então as pessoas elas começam a ver aquilo que elas estão enxergando. As pessoas agem por aquilo que elas sabem. E o que ele sabia é o seguinte: ele era colocado ali para receber uma esmola. Ele não esperava que ele poderia ser curado. E ele pediu uma esmola para Pedro e para João. Eu quero te incentivar essa noite a pedir para Deus, que pode fazer além do que tu podes pedir ou pensar, conforme o poder dele que está aqui esta noite. Eu quero te incentivar. Quero te convidar a crer nesta noite, a clamar. Porque esse homem clamava também por um ponto, porque ele não conseguia ir. Ele tinha que clamar para que viessem e trouxessem até ele. Então, minha palavra nesta noite é para despertar a tua fé. Vivemos dias hoje, quem sabe, né, que alguns dizem, tudo bem ir na igreja, ouvir as canções, mas quando começa aquele negócio de dizer de milagre, de cura, Deus é poderoso e faz milagres. Vocês ouviram hoje. E tem mais coisa para contar. E nós vamos tomar testemunhos quinta-feira. Este irmão ali, o meu amigo português, eu sei porque ele está alegre. Porque ele estava com a esposa hoje, quando ele ouviu a notícia que ela está boa.
E ele estava aqui na frente chorando na outra quinta. Há pouco o colega que está ali com a camisa azul me contou que está havendo um processo de mudança e transformação na vida dele. Eu disse para ele, tu vai contar logo, logo, não só um processo, tu vai contar o todo de Deus na tua vida. Então nesta noite, eu queria te incentivar a clamar para um Deus que nada é impossível para Ele. Esse homem recebeu a solução. Ele teve a saída. Ele teve a cura. E daí ele entrou pulando e saltando no templo. Ele fez o que ele nunca tinha feito: pular e saltar. Como é importante quando uma pessoa é livre de vícios, de pecados, de angústias, da insônia, de uma enfermidade, de uma atadura. Como é importante quando uma pessoa é liberta e diz, eu estou leve. Coisa interessante. Estou dormindo bem. Que coisa impressionante. Jesus está aqui. Foi no nome de Jesus. O que os apóstolos disseram? O que eu tenho eu te dou. E no nome de Jesus, levanta e anda. Périx, quanto tempo vocês estão aqui na igreja? Desde março agora? Fevereiro ou março. Mas ela creu e participou da cura dessa criança. Por isso que eu gosto, né? Quando as pessoas estão chegando, por isso que nas cruzadas, Edivaldo, dá tanto milagre. Que vem pessoas pela primeira vez. Interessante isso. Quantos têm uma necessidade esta noite? Baixa tua cabeça. Feche teus olhos. Diga, Deus, eu coloco na tua presença a minha necessidade. Deus mostrou pessoas que estão aqui dentro, que levam a esposa, ou um filho, ou alguém para fazer exames e para fazer tratamento. Interessante essa parte que Deus colocou da mensagem. Eu senti isso. Eu senti que tem aqui aquelas pessoas que participam como os parentes que levavam esse homem para a Porta Formosa. Deus vai atender o teu clamor hoje, pai, mãe, esposo e esposa. Quantos querem clamar por alguém aqui hoje? Levante a mão. Eu sei de um amigo meu que está aqui dentro, que ele levantou a mão. Inclusive quando eu cheguei, eu abracei, eu cumprimentei ele. Que Deus hoje tem enfrentado um desafio com a sua esposa. Eu quero orar para que Deus hoje socorra a tua esposa lá no teu apartamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé. Quantos têm uma necessidade sobre a sua vida? Preciso de uma... Quem tem problema de saúde hoje, precisa de uma cura física? Levanta a mão. Levanta a tua mão. Esta irmã levantou a mão lá no teatro. E veio como um calor curando ela. Então quem precisa de um milagre, alguma coisa física no seu corpo, vem aqui na frente agora. Vem cá. Vem cá, vamos orar nesta noite. Quem precisa, pessoas estão vindo também.